Bom dia, saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e deixar um abraço para você e para sua família. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um texto muito importante na palavra de Deus, que é o Salmo 78. Esse salmo relata os grandes feitos de Deus na história do povo de Israel. Tudo que ele fez como milagre na vida deste povo, relatado aqui. Ele faz isso para que a história não fique apenas no passado, como um relato, mas que a história se transforme num aprendizado, num ensinamento para a família e para as gerações seguintes. É isso exatamente que o texto fala. Diz assim, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações futuras tudo que Deus fez por nós. Essa é a intenção de Deus neste salmo, é fazer com que os grandes feitos de Deus ficassem memoráveis na história, não apenas passada, mas na história presente, recente e futura da família e de uma nação. Portanto, esse é um compromisso que nós devemos assumir, e por isso eu destaco a importância de reunir em família para ler a palavra de Deus, para orar, para fazer o seu culto familiar e assim ensinar aos filhos, às gerações futuras, compartilhando todas as coisas que Deus tem feito, não só na história bíblica e do seu povo, mas como também na nossa história, na nossa família, na nossa geração, na nossa nação, no mundo em que vivemos. Deus é o mesmo, continua trabalhando e ajudando em todas as nossas necessidades. Com certeza, há muitas coisas para agradecer e muito para lembrar o que Deus tem feito por nós. Mas ele destaca aqui 3 razões pelas quais devemos fazer isto. Ou seja, ensinar e lembrar aos nossos filhos os feitos maravilhosos de Deus. A primeira razão pela qual Deus diz que nós devemos fazer isso é a fim de que a nova geração conheça o Senhor. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ou seja, a primeira ideia pela qual nós devemos compartilhar os grandes feitos de Deus na história e na nossa vida é para que as gerações futuras, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam sempre guardar, lembrar e ter na memória, ter no coração o que Deus tem feito por todos nós. Então ensine os seus filhos para que eles nunca se esqueçam de Deus. E lá no futuro, como diz Provérbios 22, eles não se esquecerão do caminho em que você tem ensinado. Eles vão caminhar e trilhar na verdade da palavra de Deus. Então ensine para que eles possam se lembrar de um Deus maravilhoso e de um Deus grandioso. O segundo motivo, verso 7 diz, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Ou seja, para que eles pudessem confiar em Deus, não apenas guardar e lembrar dos feitos de Deus, mas ao ver a grandiosidade desse Deus, pudessem confiar em Deus, pudessem ali expressar o quanto Deus é importante. Não apenas foi no passado, mas o quanto Deus é importante, continua e será importante. A nossa confiança tem que estar depositada neste Deus que fez, faz e fará maravilhas por nós. Então, para que a geração futura, para que os nossos filhos confiem em Deus, não adianta amanhã cobrarmos deles, se hoje não plantarmos essa semente em seus corações. Então, passem a eles esses ensinamentos, para que eles também confiem em Deus. Não se esqueçam do Senhor, mas depositem no Senhor esta fé e essa esperança. E por último, verso 8 diz, por que nós devemos ensinar às gerações futuras, aos nossos filhos, a palavra de Deus? Para que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. O texto se refere a muitos pais do passado lá de Israel que não se preocuparam em ensinar a lição aos seus filhos, mas também não se preocuparam em viver, em crer em Deus. Então o salmista diz que nós não deveríamos ser como os pais do passado, que não confiavam em Deus, que eram rebeldes a Deus, que eram desobedientes a Deus. Então nós devemos ensinar às gerações futuras, aos nossos filhos e aos nossos netos, para que eles possam ser obedientes a Deus,
para que eles se lembrem de Deus, para que eles confiem em Deus e para que eles sejam obedientes, ou seja, no dia a dia, no comportamento diário, na ida e vinda, na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, para que eles possam colocar em Deus esta esperança e a certeza de uma vida de obediência, que não sejam rebeldes no sentido de não observar os mandamentos e ensinamentos, como muitos no passado fizeram, mas devemos ensinar os nossos filhos para que eles obedeçam a palavra de Deus. Portanto, ensinar a palavra de Deus às nossas famílias inclui 3 objetivos principais: para que os nossos filhos se lembrem do Senhor, para que os nossos filhos confiem no Senhor e para que os nossos filhos obedeçam ao Senhor. Portanto, incentivo para que a gente possa ensinar a palavra de Deus, para que a gente possa ler a palavra de Deus em casa, para que a gente possa compartilhar esses ensinamentos da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus trará frutos não apenas a seus filhos, mas a você, a sua família, as gerações futuras. Deus abençoe sua vida. Gostaria de orar pedindo que o Senhor cuide de nós e do seu lar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Te agradecemos por ensinamentos tão preciosos que a tua palavra nos deixa. O cuidado em educar e ensinar a nossa família nos teus caminhos. O cuidado em mostrar os caminhos, o caminho do Senhor aos nossos filhos, para que eles possam lembrar dos ensinamentos do Senhor, para que eles possam confiar no Senhor e para que eles possam obedecer à palavra do Senhor. Coloque esse desejo no nosso coração, coloque este empenho e essa realização no nosso lar e que nós possamos colher os frutos da obediência e da justiça plantada dentro da nossa casa. Abençoe o lar de cada um daqueles que estão ouvindo a palavra neste momento e dispensa a tua graça sobre todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.